El mito de la caverna de Platón es una historia contada por el filósofo Platón en su libro La República, donde en esta historia él comenta acerca de unas personas que nacieron y estuvieron toda su vida encarceladas mirando hacia una pared. Y en esa pared todo lo que ellos veían eran sombras, que eran hechas desde la parte de atrás, que ellos no podían ver. Em um certo dia, uma pessoa, um desses homens que participa, que está dentro dessa caverna, ele se suelta e ele sale hacia o mundo real. Mientras ele vai saindo, ele se vai dando conta que todo o que ele veía toda sua vida eram apenas sombras e que estas sombras não faziam parte da realidade. Quanto mais ele chegava cerca da salida, mais seus olhos começavam a doler por la luz del dia. Pero al mesmo tempo era uma luz de renovação, uma luz de revelação para ele, donde ele veía que a vida não era apenas las sombras, sino que havia algo muito mais allá. Ele veía que existia o cielo, o sol, existiam as nuvens, o pasto, os animais, existia uma vida por detrás de tudo isso. E por mais que foi um momento muito doloroso para ele sair hacia allá, porque seus olhos não estavam acostumbrados com essa verdade, com essa luz, ele aún assim regressa para contar então às pessoas que estiveram com ele toda a vida encarceladas acerca da realidade. E quando ele chega à caverna outra vez e les cuenta a estas pessoas, as pessoas creem que ele está louco e dizem assim: "Que dices? Ou seja, isso é o que é a realidade, isso é o que nós estamos vendo, isso é o que hace parte de nossa vida. Tu estás louco, que te sonhaste algo, que dices?" E as pessoas começam a questioná-lo e a crer que ele está louco, quando ele apenas está querendo dizer a verdade, o que ele descobriu por detrás de las sombras. Essa é uma história, obviamente, figurada, não? É algo que não é real, pero se hace muito real se nós começamos a analisar nossas próprias vidas. Por mais que essa história haya sido criada miles de anos atrás, hoje em dia se hace todavía muito actual, se nós relacionamos com nossa vida. E vocês se podem dar conta disso analisando as vidas de nós outros. Nós outros crescemos e todas as crenças que temos, a maneira de pensar, nossa educação, as notícias que vemos, o algoritmo que nos aparece, todo isso está condicionado a que nós outros creamos que a realidade é apenas uma, certo? Además de que não nos impedem, pero não existe um certo incentivo para que nós outros busquemos saber algo mais allá, sino que as pessoas impõem limites a nós outros, dizendo que lo que é e já, e ponto final. Então, eles não nos dão este permisso de questionar que é o que realmente passa, de questionar a realidade, de questionar as histórias que nos contam. E acabamos vivendo na vida toda vendo apenas sombras, vendo apenas o que eles nos querem mostrar, ao invés de poder ver a luz que há por detrás de todo isso e poder ver o mundo real que há por detrás de todo isso. Isso é o que passa com nós outros. Nós outros nascemos, nossos abuelos que passaram para nossos padres, que passam para nós outros suas crenças, seus bloqueios, seus medos, e nós outros vivimos com isso dentro de nós outros. Eles nos impõem uma ideia de lo que é certo e lo que não é certo, de lo que é seguro e de lo que não é seguro. E isso não de todo é malo, certo? Muitas vezes são esses conselhos que nos ajudam, certo? A ir adelante, a não arriesgarmos a um ponto de alcançar, de chegar a alguma ameaça muito grande para nós outros, de ter um pouco mais de segurança. Pero isso não é a verdade absoluta, certo? Muitas vezes nos vendem uma ideia de que o único caminho que existe é que eu passe acá por esta educação, depois eu passe por outra educação universitária, luego eu trabalhe para alguém, luego eu me retire e viva del dinheiro que eu paguei toda a vida para quando eu me retirar. Muitos creem que esse é o único caminho, que esse é o caminho seguro, quando na verdade isso não é a verdade absoluta, certo? Lo mesmo passa com as notícias que nos passam, as redes sociais, a televisão, eles vendem uma narrativa de acordo com o que eles querem. E querendo ou não, o que nós outros consumimos hace com que seja nossa realidade. São as sombras que nós outros vemos e para nós outros isso é o real. Eles vendem que um lado político é o correto, e então para nós outros isso é o real. E por eles não incentivarem esse questionamento, esta búsqueda por mais conhecimento, esta salida da caverna e mirar hacia afuera, que é o que realmente há por allá também, nós quedamos encerrados nisso. E não logramos comparar, não logramos questionar
não logramos ter uma ideia própria, sino que todas as ideias vêm de alguém que nos la passa e nós vivimos isso toda a vida encerrados vindo lo que está por detrás de la sombra, certo? Vendo lo que está em la sombra e não por lo que está detrás disso, se me corrijo. Então, se vocês se dão conta e fazem uma análise, empecem a pensar quais são os pensamentos que vocês têm e que nunca nem sequer se questionaram, sino que alguém les passou algo e vocês agarraram essa informação como se fosse a verdade e nem sequer se deram o trabalho de mirar o outro lado da moneda, de mirar um pouco mais a fundo o que é o que realmente há para ser dito. Não somente receber a informação e já. Questionem que coisas da vida ha passado com isso. Muitas vezes nos dizem, não vayas por aí porque aí não é. Tu tienes que fazer isso, tu tienes que fazer aquilo, isso está malo, este lado é o correto, este aqui é o melhor. Pero será que realmente é? Será que realmente o único caminho é o que tu crees? Será que realmente o único caminho é o que nos vendem como o caminho correto? O único lado que é correto é o que nos dizem que é correto? Ou existe algo mais allá? Essa é uma invitação que eu hago, certo? Para que vocês possam questionar. De acordo, da mesma maneira que existe a história do mito da caverna de Platão, esta história se aplica em nossas próprias vidas, certo? Vemos coisas e creemos que essa é a realidade, pero não sabemos que é o que há por detrás. Não logramos ver a realidade. Algo muito personal que passou comigo é que quando eu tive um despertar espiritual, eu pude ver muitas coisas que antes eu não veia. Eu creia que o mundo funcionava de uma maneira quando a verdade funcionava de outra. E isso foi algo que moveu muito minha vida, certo? Porque quando eu tive esse despertar, eu comecei a dar-me conta que nos vendem uma vida totalmente material, nos vendem uma vida onde a vida termina en el dia que te mueres, nos vendem uma vida onde todo é um sacrifício constante, todo é um consumo constante. E eu me di conta que as coisas, na verdade, não eram assim. Eu tive um choque muito grande. E quando eu pensei a investigar e vi que existiam livros falando acerca disso, existiam outras pessoas falando acerca disso, existiam cursos, eu vi que existia um outro lado da moneda, existia algo detrás das sombras. E isso fez com que minha vida cambiara completamente. Isso é apenas um exemplo, o mesmo passa com o trabalho. Quando eu era muito jovencito, eu creia que o único caminho que existia era formar-me na universidade, trabalhar para alguém e, ojalá, conseguir um bom cargo para, no futuro, quando eu tivesse meus 50, 60 anos, eu me pudesse retirar para aí sim aproveitar. Pero esta crença, a vida, me foi ensinando de pouco a pouco que esse não é o único caminho. E principalmente, se eu quero uma vida de liberdade, tanto de ubicação, de uma liberdade geográfica, quanto uma liberdade emocional, uma liberdade financeira, esse definitivamente não é o melhor caminho, sino que eu posso seguir um outro caminho, de abrir meu próprio negócio, o que me vai dar liberdade, o que me vai dar autonomia para ser o que eu realmente creio que é certo. E lutar por isso que eu hago, que eu creio que é certo, é algo que vale mais a pena, desde meu ponto de vista. Então, esses são dois exemplos. Me venderam uma ideia e depois eu me dei conta que não era. Eu me dei conta que o que nós outros hacemos acá não é solamente para esta vida, sino que é para toda a eternidade. Que estamos acá para evolucionar, para vencer medos, para desbloquear nossa cabeça, para alcançar novos níveis de sabedoria dentro de nós outros. E por mais que eu me veja jovem, é algo que vengo haciendo durante os últimos anos e é algo que me ha traído grande evolução. Todo isso porque não me deixei iludir por las sombras que haviam em frente a mim e me di a chance de poder mirar hacia atrás e ver que existia um outro mundo por detrás dessas sombras. Então, o que eu quero trazer acá para vocês é justamente sair dessa caverna, certo? Mirar as sombras e agradecer por ellas, porque isso hizo parte da vida de ustedes, como isso parte da minha, e isso com que nós nos formáramos como pessoas e tivéssemos a personalidade que temos, pero entender que o fim não está aí. Então, algo que eu já vinha falando em vídeos passados, que a mim foi a ferramenta mais poderosa para conectar-me com algo a mais, para desbloquear meu autoconhecimento,
para desarrollar-me internamente como pessoa e para acceder a essas novas realidades, a esses novos conhecimentos universais que há por detrás dessas sombras, o primeiro que hice foi desconectar-me de todo. Essa é uma ferramenta que vocês não sabem o poder que tem, principalmente nos dias de hoje, onde cada dia que passa nós estamos consumindo mais e mais e mais, pero não somente conteúdos de valor, sino que em la maior parte conteúdos que não nos agregam nada, a não ser um prazer imediato, certo? Este consumo enfrenado, onde nós estamos apenas alimentando nossa dopamina e nossos neurosensores de recompensa e estamos aí, e consumindo, e consumindo, e consumindo. Videos como esse, livros, documentários, por mais que seja um consumo, se tu tens uma intenção por detrás e tu logras estar vendo este vídeo hasta cá, eu creio que tu não estás tão perdido assim como as pessoas que não logram ver o vídeo hasta um minuto, sino que quedam perdidas em solamente as coisas dopaminéricas. Se vocês podem ver, meus vídeos não têm nada de dopamina acá, certo? Eu não les pongo nenhum tipo de efeito, nenhum tipo de música, nem sequer o subtítulo. A vezes eu lo pongo, vale? Pero não sempre, porque o que eu estou preocupado acá não é em generar-te uma recompensa, sino que generar-te um questionamento interno, que tu veas que de pronto há algo mais allá de lo que tu has creído toda a tu vida. É realmente generar valor para ti. E o principal que eu creio que tu puedes fazer é fazer o que te digo. Desconecta de todo isso. Desconecta-te. Um fim de semana, 24 horas, lo que sea, a maior quantidade de tempo que tu puedas. Desconecta-te de todo, de la música. Desconecta-te do consumo, de los videos, de las películas, de la opinião de los demás, de los chismes. Quédate solo, ve para a natureza, conéctate com a vida real e escute lo que está por dentro. Eu antes decía em alguns outros momentos que o melhor consejero de la vida, ele não está em nenhum outro lugar sino acá. Está acá dentro. É tu intuição, é tu voz interna, é tu eu superior que intenta comunicar-se contigo todo o tempo, pero que ele habla com uma voz muito bajita. E porque estás com esse ruído todo o tempo alrededor tuyo, seja em tu celular, seja escutando música, seja as pessoas alrededor tuyo, seja toda a informação, seja os pensamentos negativos que também são um ruído, seja tu cabeça llena de informação e não logras poner para fora nada porque solamente consumes. Se tu tens esse ruído todo o tempo, tu não logras escuchar o que está acá. E para que escutes, necessitas desconectar-te lo máximo que tu puedas. Haz isso e conecta-te com ele. E tu vas a ver que, e vas a começar a questionar a vida. Que esse é o segundo ponto. Questiona as coisas. Pergunta-te por que eu sou assim? Por que eu não estou logrando fazer o que eu quero? Pero que é o que está por detrás de isso? Que é o que me hizo chegar acá? Todo está acá, certo? O cambio de tu vida empieza por el cambio de tu mente. El cambio de tu parte externa empieza por el cambio de tu parte interna. E para que hagas isso, tienes que questionarte. Pero para que te puedas questionar e escuchar esta voz, tienes que desconectarte. E tienes que empezar a escuchar mais de lo que está aí. Quando hagas isso, empieces a escuchar lo que está aí, empieces a questionar, te tienes que preparar. Porque lo que vas a tener que lidiar é algo muito difícil e muitas pessoas não passam de aí, que é o rechazo. As pessoas estão acostumbradas a verte de la maneira que sempre fuiste. As pessoas estão acostumbradas a estar ao lado tuyo mirando as sombras. E quando tu veas la realidade, a vida real, e tu vuelvas a eles para dizer, mira, eu descobri que a vida não é apenas solamente isso. Eu descobri que há algo mais allá que solamente hacer lo mismo que todos. A gente vai mirar para ti e vai dizer assim, ¿qué dices? Sempre has estado acá, eres igual que nós outros. Tu não eres assim de diferente. Lo que estás dizendo é uma bobada, essa é uma mentira. Essa é a realidade. Essas sombras é a realidade. Solamente isso importa. As pessoas te vão a rechazar e te vão tentar jalar para que vuelvas a la sombra e solamente veas isso. Eles vão tentar fazer com que regresses a este nível de consciência que tu estavas, algo no piloto automático, algo que não tem valor algum. Pero tu serás mais forte.
Eu tenho fé que se tu estás hasta acá neste video, tu serás mais forte. E vas a mirar hacia todo isso. E quando vês a realidade, quando vês a verdade te libertará. Isso está em la Bíblia, não sou eu que estou falando. Isso está em la Bíblia. Diz em Mateus: conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Ou de pronto em Juan. Pero bueno, não importa. Eu sei que está já. E quando encuentres esta verdade dentro de ti, vas a ver que muitas coisas já não vão fazer sentido. E é normal que as pessoas te rechacem por isso. Porque eles estão acostumbrados a verte ao mesmo nível de eles. E quando se empieza a dar conta que tu estás diferente, que tu estás buscando algo a mais, que tu estás destacando-te em frente à la média, à la gente mediana e mediocre, eles vão a sentir envidia, eles vão a querer barrar-te outra vez ao nível que tu estavas. E tu missão é, depois que vês a verdade, não la dejes perder de ti. Depois que vês a verdade, tus olhos não se olvidam mais disso. Depois que escuchas a verdade, tus oídos já não olvidam mais isso. Puedes hasta cair, pero em tu mente tu nunca te vas a olvidar de lo que eu te estou dizendo acá e de lo que tu vas a encontrar dentro de ti. Isso te vai perseguir para sempre. Tu vas a ter, a partir deste momento, uma missão muito mais grande, porque os que sabem e os que têm este conhecimento têm muito mais responsabilidade que os que não sabem. E agora tu tens essa responsabilidade. Desconecta-te de todo isso. Questiona lo que está acá, escucha lo que está acá e prepárate para o rechazo de las personas, pero tampoco las abandones. Agora tu tens a missão de tentar llevarlas a esta luz, assim como eu pude acceder a la luz e eu estou tentando llevarte a ti e a las personas a mi alrededor. Essa hora é tu missão. Disfruta de la luz, conócela, conoce la verdade, aprende de la verdade e disfruta, transborda para os demás lo que aprendiste em la verdade, em lo que está escrito, em lo que está aqui. Eso es lo que quisiera dejar para ustedes hoy. Quisiera agradecerlos mucho. En el último video que yo subí, yo quedé muy feliz. Tuvimos más de 300 vistas hasta ahora, que para mí es un número muy bueno y me quedo muy feliz por eso. Pido que, se a ustedes les gusta esse tipo de video, se llegaron hasta acá, suscriban al canal. Se les gusta videos assim um pouco mais profundos, onde eu intento falar acerca de negócios, acerca de filosofia, psicologia, autoconhecimento, desenvolvimento personal, que são as áreas de minha vida onde eu estou vivendo todos os dias 24 horas. Então, se les gusta esse tipo de conteúdo, siga-me acá, siga-me em Instagram, em TikTok, em minha newsletter gratuita. Eu estou aí quase todos os dias tentando generar este valor para vocês, esse conteúdo. E quisiera conhecerlos, então, se chegaram hasta aqui, escríbanme em meu Instagram para que hablemos, para que filosofemos e cheguemos a um outro nível. E, por favor, dê like acá, comenta o que queres escuchar, comenta tua opinião acerca disso. E meu último pedido, salgan de la caverna. Tu eres capaz e quando conozcas a verdade, a verdade te vai libertar. Hasta luego.